Oi, eu sou Lívia Leão e esse é o Li com Spoilers. O livro de hoje, que é o primeiro livro do programa Li com Spoilers, é O Homem Duplo, do Philip K. Dick. Se você quer saber mais sobre esse autor e sobre como a vida dele influenciou esse livro, eu te recomendo voltar para o episódio passado, que foi lançado na segunda-feira. Assista, que é sobre a crítica desse livro, sem spoilers, com mais detalhes sobre a vida do K. Dick. A gente tem como começo aqui desse livro um personagem chamado Jerry, que ele tá em casa sendo atacado por piolhos. Só que aí ele vai começando a falar sobre esses piolhos que ele tá vendo e que ele consegue ver em toda a extensão da casa, e na verdade a gente começa a perceber que talvez aquela situação seja um tanto quanto absurda, porque ele fala que ele vê pessoas cobertas de piolhos e ele consegue ver os cachorros cobertos de piolhos. Ele começa a tomar banhos longos com todos os bichos que tem na casa, porque ele quer só a água livra ele dos piolhos. E aí você descobre que o Jerry, ele divide a casa com outros caras, que é o Charles, o Bob e quem mais, gente? E o James. Então são 4 pessoas na casa, né? Jerry, Charles, Bob e James. E aí você começa a perceber que talvez o Jerry não esteja no seu melhor. Que ele talvez esteja vivendo numa realidade um pouco fora do que as outras pessoas estão vendo. E aí, gente, começa a brilhantismo desse livro, porque chega o Charles. E aí o Jerry fala pra ele assim: me ajuda a catar os piolhos que estão no tapete da casa. E aí o Charles começa a falar pra ele assim: mas eu não tô vendo nada, Jerry. E aí o Jerry fala assim: não, peraí que eu vou pegar um aqui que é bem gordo, bem grande, pra você ver como ele existe. E aí o Jerry pega e mostra, e o Charles fala: nossa, é verdade! Tem piolhos por aqui. E eles começam a catar os piolhos, e eles começam a encher potes e potes e potes e potes de piolho. E aí você vai falando assim: mas peraí, gente, então é real isso? Existem pessoas que estão cobertas de piolho? É uma infestação de piolhos? O que tá acontecendo? Meu Deus, eu estou confusa. E aí, no próximo capítulo, você descobre que eles encheram potes e potes com piolhos, mas quando eles foram entregar para as autoridades os potes de piolho, os potes estavam vazios. E aí você percebe que não só o Jerry, mas como o Charles, mas como o James, mas como o Bob, que são as pessoas que estão naquela casa, são usuários de drogas e que eles têm percepções muito distintas sobre a realidade que eles estão vivendo. Em seguida você é apresentado pela dona, que é uma pequena traficante de drogas e usuária de mescalina, que conhece os 4 caras, e o Jerry encontra ela na rua. O Jerry, o cara dos piolhos, tá? Encontra ela na rua e aí ela vê ele tendo um surto psicótico no meio da rua, onde ele tá sendo perseguido por um anão com uma faca que não tem nem braços nem pernas. E aí ele é preso pela polícia e levado para uma clínica de reabilitação. A dona, ela é conhecida por ter um relacionamento com o Bob. Só que não fica muito bem claro durante o livro se a dona realmente namora o Bob, se ela não namora o Bob. Ela é conhecida como a garota do Bob, mas ao mesmo tempo, aparentemente eles não têm contato sexual, porque o Bob não consegue ter contato sexual com a dona devido à quantidade de drogas que ele consome. E aí você é apresentado para os dois outros personagens que moram naquela casa, que é o James e o Bob. O Bob, ele é um consumidor de substância D, que é a substância mais famosa naquela época, que é uma substância chamada morte lenta também. Todos os personagens desse livro consomem morte lenta, menos a dona. Quando eu falar substância D e morte lenta é a mesma coisa. Todos eles consomem menos a dona, mas eles não consomem só isso. Você também tem consumo de heroína, de maconha, de LSD, de tudo. Todos os tipos de drogas possíveis e imagináveis são utilizadas aqui. E aí, o que acontece é que a dona, ela é uma menina que ela não é prostituta, mas é comentado durante o livro que ela troca, sim, favores sexuais por cocaína e mescalina.
Então, e sempre tem uma coisa meio do tipo assim, ah, você quer transar com a dona? É só você dar cocaína pra ela. E aí alguém fala assim, não, mas ela é a garota do Bob. E aí tem toda uma discussão, sempre em vários capítulos, sobre ela ser ou não a garota do Bob. O fato é que o Bob, ele realmente gosta da dona. Ele tem um relacionamento com a dona, que não é um relacionamento realmente amoroso, mas ele é um relacionamento de proteção e ele é um relacionamento de preocupação com aquela mulher. Que é uma mulher que aparentemente é frágil do ponto de vista desses caras, principalmente porque ela tem uma adição, ela tem um vício que a deixa vulnerável, mas ela em nenhum momento realmente tá correndo perigo. Ao contrário, naquela primeira cena que ela é apresentada, onde o Jerry tá tendo um ataque, ela tá com uma faquinha. Ele se aproxima dela, ela não percebe que é o Jerry, que é o cara que ela conhece, e ela puxa uma faquinha e tá pronta pra atacar o cara. Então é muito louco. É um personagem muito dúbio, porque você realmente não sabe se ela precisa ou não de proteção. E principalmente a proteção do Bob. Enfim, na próxima parte desse livro, a gente é apresentada por um policial chamado Fred, e ele tá dando uma palestra nesse country club. É um lugar que tem uma galera com grana, porque ele tá dando essa palestra como policial e ele tá lá para fazer a propaganda do plano antidrogas da polícia, e ele quer também que o plano da polícia, na verdade, é que aquelas pessoas doem dinheiro pro plano continuar, né? A campanha antidrogas continuar. E ele tá lá explicando as coisas horríveis que traficante faz e que todas as nossas criancinhas e nossos filhos estão à mercê dos traficantes e das drogas e blá 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 blá. Só que tem uma coisa muito legal. Tem duas coisas muito legais nessa cena. A primeira coisa é que ele tá usando um traje, que é o traje borrador, onde ninguém consegue ver qual é a real aparência dele. É como se fosse um tecido que ao mesmo tempo é uma tela que fica mostrando, passando muito rápido, o rosto de várias pessoas diferentes. E a voz dele também é modificada para que ninguém perceba. E aí ele tá dando lá sua palestra, lá com seu roteirinho decorado, e aí de repente ele resolve ter um surto de honestidade. E ele começa a falar sobre a adição de drogas como sendo uma pessoa viciada. E as pessoas começam a achar aquilo estranho. Mas por que ele tá fazendo isso? Porque, na verdade, o Bob é ele. O Bob e o Fred são a mesma pessoa. O Bob, ele é um viciado que mora naquela casa com os outros caras, mas, na verdade, ele é um agente da narcóticos undercover, né? Infiltrado para tentar capturar, através dessas pessoas que são viciadas, traficantes maiores. Tanto que é uma coisa que ele deixa muito claro, ele não vai nunca prender a dona. Primeiro porque ele tem um relacionamento, ele gosta da menina e quer protegê-la. Segundo, ele nunca vai prender a dona porque a dona é peixe pequeno. Ele não quer saber da dona. Ele quer saber quem é que vende para a dona para que ela possa distribuir. E aí a grande sacada dele é fazer cada vez mais pedidos de substância D, de morte lenta, para ela, com uma quantidade cada vez maior, para que até um dia ela vire para ele e fale assim, olha, essa quantidade eu não tenho disponível, então eu vou te dar o telefone de um cara que consegue isso tudo para você. E aí é quando ele tenta chegar no traficante final. A gente precisa entender que isso não, essa atuação do Bob Fred nesse country club não é muito bem vista pela polícia. O chefe dele fica meio puto e fala que ele precisa começar a trazer mais informações para a polícia, porque senão ele tá começando a desconfiar que o Bob, na verdade, se tornou um grande viciado e não vai conseguir dar para a polícia todas as informações que ele precisa. E aí o Bob resolve falar, não, beleza, eu vou te trazer informações e tal. E aqui a gente tem o primeiro indício de que a polícia já tá de olho nele. Que a polícia não acredita mais que ele é uma fonte confiável para esse papel. E é dito que vários policiais nesse tipo de trabalho acabaram caindo no vício das drogas. O livro continua por páginas e páginas de pequenas situações onde você consegue entender em que estado está
estão aquelas pessoas. Você tem o Bob indo visitar um traficante amigo dele que mora com uma menina de 16 anos que ele prostitui. E eles estão tendo uma briga que ele tá pensando em matar a menina. Você tem o James, que é um dos colegas do Bob, em crises de paranoia terríveis. E ele começa a quebrar coisas em casa. E aí você não entende direito se ele não se lembra que foi ele que quebrou. E aí, por isso, ele sai apontando todo mundo, ou falando, não, são agentes do governo que estão entrando na nossa casa para quebrar propositalmente as nossas coisas. Ou se, na verdade, ele realmente sabe que tá quebrando e só tá se fazendo de louco. Aí você tem situações bizarríssimas, como, por exemplo, o James tá fazendo um cachimbo. Eu não sei exatamente o que colocam aqui. Não sei se é crack, que é um cachimbo enorme com de vidro. Pode ser Pode ser maconha também. Eu não sei o que tá. Ele tá montando um cachimbo desse gigante. Bong, isso. Ele tá montando um bong gigante. E aí, eu não sou realmente a pessoa ideal pra falar sobre esse livro, porque, né, o meu conhecimento de drogas é muito parco. Mas enfim, ele tá montando esse bong gigante. E aí tem um colega deles que mora lá, que é o Charles. E ele engasga. Ele tá comendo e ele começa a engasgar. E ele desmaia, ele morre, né? E aí que o James olha, deixa o cara morrer, levanta, pega o telefone, liga pra 91 e fala assim, ai meu Deus, meu amigo está morto, eu acabei de chegar em casa e encontrei ele morto, o que era uma mentira. E aí, de repente, dá 2 minutos, o cara levanta, porque ele não morreu, ele só, desmaiou, e vomita, né, o que tava prendendo lá a respiração dele, e aí o James desliga e continua a montar o seu bongo como se nada tivesse acontecido. Então, assim, não existe personagem confiável nessa história. E isso que é a coisa mais incrível desse livro. Nós geralmente temos um narrador em que você pode confiar ou não, né, que é o narrador em terceira pessoa que a gente aprende na escola é o narrador que você confia. Que é o seguinte, eu tenho um cachorro e ele é viciado em esse tipo de barulhinho. Então ele tem um brinquedo. Se vocês estão ouvindo esse barulho, é meu cachorro. Mas eu posso fazer o quê? É um cachorro, gente. Não, vamos continuar a história aqui. Se vocês ouvirem esse barulho, ignorem. Então, assim, a gente aprende lá na escola que o narrador em terceira pessoa é um narrador confiável porque é um narrador onisciente, onipresente, onisciente, que vai contar a história sem escolher lados. E que o narrador em primeira pessoa é o narrador que não é confiável. Porque ele vai contar tudo do ponto de vista dele, e o ponto de vista dele pode ser um ponto de vista viciado. Então você não sabe realmente se é confiável, se é verdade aquilo que ele está contando ou não. O maior exemplo disso é Bentinho. Bentinho conta a história de Dom Casmurro e leva todo mundo a crer que Capitu realmente traiu Bentinho, mas a gente não sabe, porque a gente tá ouvindo a história da boca de uma pessoa que é um cara ciumento, que pode estar realmente contando a verdade ou simplesmente imaginando toda aquela situação, né? É o que a gente chama de viés. Enfim. O narrador do Homem Duplo, ele é um narrador em terceira pessoa, que deveria ser um narrador confiável. Só que ele está narrando os fatos de uma maneira em que realmente não tem como se confiar. Você não entende realmente o que esses personagens estão querendo. Você não consegue entender para onde é que qual é a verdadeira intenção desses personagens, porque na minha teoria é que esses personagens não têm intenção. A intenção deles é simplesmente a próxima droga. O que é muito louco. Então você tem discussões e discussões, capítulos de capítulos como esse tipo que eu acabei de descrever, em que você fica sem entender exatamente, mas por que o James fez isso? O Bob gosta ou não gosta da dona? Quem é a dona realmente? Ela é frágil ou não é? E aí você fica meio... Mano, o que tá acontecendo? É muito legal. É uma forma de narrar muito brilhante e que te deixa questionando a realidade que você tá lendo. Assim como essas pessoas estão questionando a realidade delas. Enfim. O tempo passa e o chefe do Bob Fred chama ele lá na Narcóticos e pede que ele faça um exame para saber se a droga, a substância D,
tá atrapalhando a capacidade cognitiva dele. Esse efeito, esse exame, ele serve por quê? Porque o longo uso da substância D começa a separar os hemisférios do cérebro. Então, literalmente, você começa a ter problemas cognitivos porque o lado esquerdo está se separando do lado direito. E você começa... E o lado... Vocês não vão lembrar agora, mas parece que assim... O grande lado que rege a nossa vida, digamos que é o lado esquerdo do cérebro. Quando o lado direito se separa dele, o lado direito começa a se desenvolver para ser o lado que realmente controla o cérebro. E aí você começa a ter um encontro, um clash desses dois lados do hemisfério que criam personalidades diferentes e formas de entender a realidade diferentes. E é óbvio, senhoras e senhores, que a gente descobre que é isso que está acontecendo com o protagonista do livro, com o Bob. O que acontece é o seguinte, para conseguir chegar mais próximo dos traficantes grandes, o Bob solicita que seja colocado um negócio chamado holoscanners, né, dentro da casa, que é como se fosse umas câmeras escondidas dentro da casa. E aí, com o tempo, ele precisa ir num local para ver os vídeos que são gravados nessas câmeras escondidas, e ele para de se reconhecer nesses vídeos. Ele para de perceber que ele é o Bob. Ele começa a perder essa percepção. E aí, um belo dia, ele chega lá na polícia, lá na divisão de narcóticos. O James está lá para acusar o Bob como sendo um grande traficante perigosíssimo. E, na verdade, a teoria do Bob é que quem é o grande traficante perigosíssimo seria o James. E aí, quando o James vai embora, o Bob fala, né, pro chefe dele, não, eu acho que o James tá tentando armar pro Bob, eu acho que, na verdade, ele é o grande traficante, não sei o que. E aí, o chefe dele fala assim, cara, não é o James é só um drogado que tá loucão, e pelo que eu tô vendo, você também, porque você não sabe que você é o Bob. E aí a gente tem a grande choque de perceber que, primeiro, o chefe dele sempre soube que ele era o Bob, que era uma coisa que ele não deveria saber, mas que acaba descobrindo pela forma com que o Bob anda agindo dentro da polícia. E a gente descobre que, infelizmente, a vida dele como agente infiltrado acabou, porque a droga simplesmente separou ele da realidade. Aí a gente tem a segunda plot twist da história, que é ele precisa ser internado então urgentemente numa clínica de reabilitação. Quem leva ele para essa clínica é a dona, porque a gente descobre que a dona, e aí é o grande plot twist, eu amei ver isso, ela é na verdade uma agente da narcóticos infiltrada, só que ela trabalha num outro nível. E ela, inclusive, ela não tá lá para pegar grandes traficantes. Ela tá lá para descobrir quem está por trás da clínica de reabilitação para onde ele está indo, porque existe uma teoria de que essa clínica está gerando uma pequena milícia. É uma clínica que, na verdade, a intenção dela é manipular pessoas que já estão com problemas mentais devido à utilização de substâncias químicas para criar, manipulá-los e criar uma pequena milícia e criar um pequeno movimento à la nazismo, à la fascismo. A gente vai então acompanhar o Bob, que agora assume uma nova identidade chamada Bruce nessa clínica. E ele começa então a penetrar nessa organização, ele começa então a crescer dentro da clínica em um programa que claramente não é só conectado a você se limpar de drogas. Eles têm um programa que é uma doutrinação mesmo. E aí termina o livro ele sendo transferido para uma plantação onde ele vai fazer trabalhos manuais lá como parte desse treinamento para uma vida melhor dele. Ele tá com problemas cognitivos irreversíveis por causa da droga. E ele descobre nessa plantação pequenas flores azuis. E quando ele olha essas flores azuis, ele percebe que essas flores são a base da criação da substância D.
Então terminamos o livro mais uma vez em dúvida sobre aquilo que a gente está vendo. Já que a gente sabe desde o começo que o Bob Fred Bruce não é uma pessoa confiável, ele realmente está vendo que a grande produtora de substância D é a clínica, é a New Path, né, que é a clínica de reabilitação, que é uma franquia, tem várias no mundo, ou, na verdade, tudo aquilo está sendo imaginado por ele. Tudo aquilo está vindo do desejo que ele tem de voltar à vida antiga que ele tinha, que era como um agente da narcóticos com vida dupla, mas que tinha lá os seus amigos drogados que nem ele, a menina que ele gostava drogada que nem ele, e ao mesmo tempo vivendo lá. Ele tinha um relacionamento muito bom com o chefe, tendo um bom relacionamento com o chefe dele. O que exatamente é? O que significa essa florzinha? E aí termina ele encontrando essa flor, como eu falei, pegando uma delas e colocando dentro do sapato, esperando para que um dia algum amigo dele da Narcóticos venha visitá-lo e ele possa mostrar essa flor. O nome original desse livro é A Scanner Darkly, em português ficou O Homem Duplo, mas o A Scanner Darkly é uma citação à Bíblia. Eu não vou lembrar exatamente como é dito isso, mas é como se fosse um espelho sombrio, né? Ele fala que é uma alusão a essa separação no cérebro dele, onde ele tem duas mentes dentro de si, e aí ele fala que é como se uma fosse o espelho sombrio da outra. E é por isso que o título do livro em inglês é A Scanner Darkly. É um livro muito bom, uma escrita maravilhosa. Gente, é muito maravilhoso. Philip K. Dick é muito bom. Eu não recomendo você começar por esse livro, tá? Nunca leu K. Dick, vai ler O Homem do Castelo Alto. Ou você pega os contos lá do Realidades Adaptadas, que também são muito legais. Mas esse livro é um livro que ele vai mexer com você. Ele é um livro, né, pesado. Então você precisa estar bem centrado para conseguir lê-lo. Eu amei essa leitura. Foi uma leitura difícil, foi uma leitura lenta, mas foi uma leitura que realmente tanto do ponto de vista mais racional, onde eu vou analisar qual é o narrador utilizado, até realmente o ponto de vista emocional sobre aqueles personagens, sobre o que eles passam, sobre o que eles sentem, o que eles não sentem, as confusões que são tentar entendê-los, foi realmente muito, muito bom. Foi muito louco e muito bom, que é o que esse livro é. Muito obrigada, eu sou Lívia Leão, até a próxima.